Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 5 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Júlia, o Igor, o Matheus, a Evelyn, a Vitória, o Eric, o Vitor, a Ana Júlia, o Enzo, o Micael, a Adriele, o Luiz, o Cauã, o Jonathan e o Eduardo. Os demais alunos, por motivo ou outro, faltaram hoje. A aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir a aula e colocar as suas atividades em dia, para não ficar para trás em relação aos colegas. Os que estão presentes podem rever na hora de fazer o Tarefa São Paulo, até porque os exercícios são muito próximos do que a gente faz aqui. Tema da aula de hoje: juros compostos, parte 1. Não é juros simples mais, agora é juros composto. É a nossa 26ª aula do 3º bimestre. Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo é o dono do material. Conteúdos: porcentagem, juros compostos. Objetivos: compreender o conceito e o cálculo de juros compostos, discutir o efeito bola de neve envolvendo finanças, resolver problemas envolvendo juros compostos. A habilidade é a mesma, EF09MA05, resolver e elaborar situações problema que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, que é o juros composto, e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias no contexto da educação financeira. Certo? Já ouviram falar da bola de neve? Não. O que quer dizer bola de neve? Ela vai acumulando. Se joga uma bolinha de neve, tamanho de uma bolinha de gude, ela vai descendo e vai rolando na neve. O que vai juntando nela? Neve. Mais neve, mais neve, mais neve, e vira uma bola enorme. Por isso que eles falam: minhas dívidas se transformou em uma bola de neve. Começou pequenininha e foi acumulando. É isso mesmo, Cláudio. Muito bem, aumentando. Certo? Então lá, para começar, já ouviu falar do efeito bola de neve? O Cauã já ouviu falar, já tinha comentado, e agora todo mundo escutou também a hora que eu comentei. O efeito bola de neve é um termo utilizado no contexto das finanças para descrever uma situação na qual uma dívida ou um investimento cresce exponencialmente. Exponencialmente, ela cresce muito rápido. Lembra o gráfico do Covid? Começou crescendo devagarzinho, daqui a pouquinho estava lá em cima, né? Aquele gráfico do Covid era um gráfico exponencial ao longo do tempo. No caso de dívidas, o efeito da bola de neve ocorre enquanto o montante total da dívida aumenta à medida que os juros compostos são aplicados. Por exemplo, se uma pessoa possui uma dívida com juros... Eric, presta atenção. Tá prestando atenção ou não? Com juros disso. Então vamos lá. Quando o montante da dívida aumenta à medida que os juros compostos são aplicados. Por exemplo, se uma pessoa possui uma dívida com juros altos e faz apenas o pagamento mínimo mensal, os juros adicionados à dívida não paga serão incorporados ao saldo principal, resultando no aumento do saldo devedor. Consequentemente, os juros futuros serão calculados com base nesse saldo mais alto, o que faz com que a dívida cresça mais rapidamente ao longo do tempo. Esse ciclo de aumento da dívida é o efeito bola de neve. No caso de investimentos, o efeito bola de neve deve ocorrer quando os ganhos gerados por um investimento são reinvestidos, resultando em um crescimento acelerado do capital ao longo... Matheus, por favor, presta atenção.
O efeito bola de neve ocorre quando os ganhos gerados por investimento são reinvestidos, ou seja, investido novamente, né? Resultando em um crescimento acelerado do capital ao longo do tempo. Por exemplo, se você investe em uma aplicação financeira que paga juros compostos, os rendimentos obtidos são reinvestidos, gerando ainda mais ganhos. Ou seja, nos juros compostos há a aplicação de juros sobre juros. Essa palavra é muito usada. Quando é dívida, juros sobre juros, o rombo é grande. Quando é para dar lucro, dá um lucro grande também os juros em cima de juros. Com o tempo, esse processo de reinvestimento de ganhos acumulados resulta em um aumento significativo do valor do investimento inicial. Então vamos lá, por exemplo, o Matheus fez uma aplicação a R$100, ganhando 1% ao mês. Então, durante 12 meses, 1% é R$1, certo? Durante 12 meses ele vai ganhar R$12. O Eric fez um investimento de R$100, ganhando 1% ao mês a juros compostos. Então, no primeiro mês, ele tinha R$100, ganhou 1%, ganhou R$1. Quantos que se ficou? 101. No segundo mês, você ganhou 1% em cima do 101, ou seja, você ganhou R$1,01. Você já ganhou mais que o Matheus. E no primeiro mês o Matheus ganhou só R$1. Aí foi para 101,01, certo? No outro mês você vai ganhar, não, desculpe, você já tinha 101 com mais R$1,01, 102,01. Você vai ganhar R$1,02 e aí vai aumentando, entendeu? Então é juros em cima do juros. Seria mais ou menos parecido com isso aqui. O Enzo R$1 de mesada e o Eric R$1 de mesada. O Enzo pediu para ganhar a metade, o dobro, quer dizer, o dobro nos próximos meses. Então, no próximo mês ele ganha R$2, no outro mês ele ganha R$2, no outro mês ele ganha R$2. O Eric falou assim: não, pode começar com 50 centavos. E aí se me dá o dobro. Cada mês se dobra o que eu já tenho. Então o dobro de 50 centavos, R$1. Ganhou menos que o Enzo. Então o Eric fez mau negócio. No outro mês o Enzo ganhou R$2. No outro mês ele vai ganhar R$4. No outro mês ele vai ganhar R$8. Entenderam o que está acontecendo? Está pegando o anterior para descobrir o próximo. Certo? Olha lá, de novo. Para começar, já ouviu falar do efeito bola de neve? Se não ouviu, já falamos bastante hoje, né? O efeito bola de neve pode ter um impacto tanto positivo quanto negativo nas finanças, dependendo se está relacionado a dívidas ou a investimentos. As dívidas, quando é bola de neve, o prejuízo é grande. O investimento, o lucro é grande. É importante estar ciente desse efeito ao tomar decisões financeiras e adotar medidas para controlar o crescimento de dívidas ou aproveitar os benefícios do crescimento acelerado dos investimentos. Então, como eu falei, teve uma outra aula que estava perguntando: os juros é herói ou é vilão? Certo? No caso dos juros compostos, se for na dívida, ele é mais vilão que o Thanos, para você ter uma ideia. O bicho é feio e vem roncando, tá? Eu conhecia pessoas que fez uma compra de R$1.000, certo? No cartão de crédito, e uma parcela só, R$1.000. Aí apareceu lá que ele tinha que pagar R$1.000 ou o mínimo de R$100. O que ele fez? Vou pagar o mínimo. Quantos que ele ficou devendo? 900. No outro mês veio a dívida dele de 1.280. Ué, mas não era 900? É. Correu os juros, 1.280.
Aí ele foi lá, o mínimo era para pagar 280. Ele pagou o mínimo, ficou devendo 1.000. Veio no outro mês, R$ 2.010. É muito violento os juros do cartão de crédito, tá? Então, se algum dia vocês vão chegar a esse dia, começarem a mexer com o cartão de crédito, evite pagar o mínimo, porque o que você deixa lá é mais do que o dobro os juros. Às vezes chega a 400%, ou seja, 4 vezes o valor que ficou, tá? Depende muito do contrato que você faz. Juros compostos. Diferentemente dos juros simples, nesse regime de cobrança, os juros de cada intervalo de tempo é calculado a partir do saldo do início do intervalo correspondente, isto é, os juros é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também, tá? Vou dar um exemplo aqui. R$100, 10% de juros, quantos que dá? R$10 de lucro. Ele tinha 100 com mais 10, 110. 10% em cima do 100? Não, em cima do último. Quantos que é o último? 110. Vai dar R$11 de lucro. E aí, 110 com mais 11, 121. No outro mês, 10% de novo. Vai dar R$12,10. Então você vai ficar com R$133,10. 10% de lucro de novo, R$13,31. Se fosse juros simples, R$100, 10%, R$10. Daí no outro mês, 10%, R$10. No outro mês, 10%, R$10. No outro mês, 10%, R$10. E aí? Qual que compensa mais na aplicação? Os juros simples, os juros composto? Composto. Porque o simples, depois de 5 meses, você vai estar com R$140 na conta. Aqui, você vai estar com 133,10 mais 13,31. 4, 6, 4, 1. Ou seja, rendeu R$6,41 a mais. Para de pegar no coleguinha, filho. Acabei de ver ele pegar no pescoço seu. Toma. Acompanhe a seguinte situação. Maria Eduarda aplica R$1.000 em um fundo de investimento que rende 10% ao ano. Veja a evolução dos rendimentos com o passar do tempo. Valor inicial é R$1.000. No primeiro ano, R$100 com mais R$10 dá 110%. Desculpa, 100% com mais 10%, 110%. 110 dividido por 100, 1,100. Então, após o ano, haverá um acréscimo de 1,1 vezes o capital aplicado. Então, vai dar R$1.100. Ela teve R$100 de lucro. Depois do ano, o valor do reajuste de 10%, novamente, porém, o valor agora não é R$1.000, é quantos? Ninguém está prestando atenção no que eu estou falando? 1.100, obrigado, Cauê. Que passa a ser o novo valor inicial. Então os juros vai ser em cima agora do 1.100. Ah, mas ele aplicou só 1.000. Mas é juros composto, então é em cima do último valor que você tem. Tá? Aí, Maria Eduarda aplica a mesma coisa, a história aqui, ó. Daí no primeiro ano, ela teve 10% de aumento, foi para 1.100. No segundo ano, é aquilo que eu expliquei para vocês, só que em vez de R$100 que eu usei, né? Estou usando 1.000. No segundo ano, 10% em cima de 1.100 deu R$110 de lucro, ou seja, passou de 1.100 para 1.210. No terceiro ano, o valor que ela tinha aplicado era 1.210. 10% em cima disso fica 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Alguém sabe por que multiplicou 3 vezes 1,1 vezes ele mesmo? Porque os R$100 sofreu quantas reajuste? 1, 2, 3.
E aí os R$100, sofrendo 3 reajustes, chegou a 1.331, certo? Aqui é a mesma coisa, só que está explicando de outra forma aqui, ó. Após um ano você só usa 1,1 quantas vezes? Uma vez. E por que é 1,1 mesmo? Quem lembra? Porque era 100% mais quantos por cento de lucro? 10%. E 100% mais 10 dá 110%. 110% é 110 dividido por 100. Corta 2 zeros, a vírgula anda 2 casinhas. 1,10. Ô, professor, tá roubando eu então. 1,1 é menor que 1,10? Sim ou não? Não, porque 1,10, o zero à direita depois da vírgula não vale nada. Então aqui deu um acréscimo de 10%. Quando ele faz 2 anos depois, ele pega o valor acrescido, o inicial, multiplica por 1,1, multiplica de novo por 1,1. Porque aqui já foram quantos anos? 2. Quando é 3, ele multiplica quantas vezes? 3. E se for 10 anos, quantas vezes o 1,1 vai estar multiplicando por ele mesmo? 10. E aí eu posso representar dessa maneira ou não? Posso. Potenciação. Certo? Esse de baixo eu poderia representar elevado à terceira. 1, 2, 3 vezes ele por ele mesmo. Todas essas multiplicações com fatores iguais fazem você lembrar de alguma ferramenta matemática? Sim. Potenciação. Então, olha lá. Atividade 1. Como que está nosso tempo? Alguém está com o relógio aí? Ixi, Maria. Então vamos fazer junto. Atividade 1. Seguindo o raciocínio da situação apresentada, no investimento de Maria Eduarda, sabendo que o saldo que ela obterá, qual é o saldo que ela obterá ao final de 15 anos? Eu vou pegar 1.000, vou multiplicar por 1,1, quantas vezes ele mesmo? 15 anos, quantas vezes ele vai multiplicar por ele mesmo? 15, elevado a 15. Professor do céu, vou morrer fazendo multiplicação aqui. Vai morrer. Só que olha o que ele fala aqui pra gente. Dicas. Procure utilizar a ferramenta matemática que você observou mediante o padrão que multiplicação apresentou. Transformei numa potenciação. E aqui tem, olha que legal, ele deu uma dica para mim aqui, ó. Considere 1,1 elevado à 15ª potência esse valor. Então eu vou trocar esse valor por esse valor. Então vai ficar 4,17725 vezes 1.000. Alguém sabe um truque na hora de eu multiplicar por 1.000? Quanto zero eu tenho no 1.000? A vírgula vai dar quantas casas? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Esquerda quando eu divido, para a direita quando multiplico. 1, 2, 3. A vírgula vem parar aqui. Qual o valor que deu lá no banco? 4.177 reais e 25 centavos. Olha lá. Se guardar R$1.000 por 10 anos no banco, com uma taxa de 10% ao ano, vai dar isso aqui para você lá depois. Você vai ganhar R$3.177,25. Mas como que o banco faz isso? Você sabe como que o banco faz isso ou não? Ele pega o seu dinheiro e começa a investir em outros lugares. Empresta para o Igor, por exemplo, R$1.000. O Igor vai pagar esse R$1.000 em 2 anos, vai pagar R$5.000. Não, 5.000 exagerei. Em 2 anos ele vai pagar 2.100, ou seja, o banco ganhou 1.100 de lucro. Emprestou 1.000 e ele pagou 2.100 parcelado em 2 anos. Então, eles usam o dinheiro da gente para emprestar e depois nos dá um pedaço, que não dá tudo que eles ganharam em cima do que o Igor emprestou. Sem dizer que eles correm risco do Igor dar calote neles, eles não pagar. Né? Daí o nome do Igor vai para o SPC, mas não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então, olha lá. Aqui está falando, ó, que 1,01 vezes 1,01, 1,1 vezes 1,1, 15 vezes isso, vai dar aproximadamente isso. Então ele vai ser um resultado aproximadamente de
R$ 177,25. Ó, essa é importante, hein? O montante. A ideia do montante na cobrança de juros compostos por meio de uma fórmula será C, você já conhece o que é C? Capital, valor inicial. M é o montante em reais no valor final. A taxa de juros em decimal, por exemplo, 20%, 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. E o T é o período, ou seja, unidade de tempo. Então como que fica? Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao T. Já hoje o tempo era 15 anos. Ficou elevado a quantos? A 15. Sempre tem que somar 1, porque senão o seu dinheiro vai sumir se você multiplicar por 0,1, que nem era o caso antes. Em vez do seu dinheiro aumentar, vai diminuir. Porque 1 quer dizer 100%, o valor que você tem mais os juros. Por isso que é 1 mais os juros. Que se você não colocar esse 1 aqui, seu dinheiro, em vez de crescer, vai sumir. Atividade 2. Só para copiar a fórmula aqui que eu acho que nós vamos usar. Montante é igual a capital vezes... Ah, não é T. Vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Aplicando hoje na caderneta de poupança uma quantidade de quantos? 20 mil. Capital é igual a quantos? 20 mil. Qual será o montante gerado ao final de quanto tempo? Tempo igual a 4. Sabendo que que a rentabilidade mensal é de 0,05. Qual é a taxa de juros? 0,05. Está errado. I é igual 0,05. Isso aqui você falou que é 5%. Não é 5%. 0,005. Isso, 0,005, que é 1% dividido ao meio. Então tá. Como que eu vou montar isso aqui? Montante é igual. Capital. Qual é a capital? 20 mil. Vezes, abre parênteses. 1 mais 0,005. Eu posso resolver isso aqui já? Eu posso resolver. Quantos que dá 1 mais 0,005? É 1,005. Isso. Elevado ao T. Qual é o tempo? 4. Errou. 4 anos. 4 anos, mas a taxa é mensal. 4 vezes 12. 4 vezes tempo é igual 4 vezes o 12. 4 vezes 12 dá 48. Agora é só resolver. E aí, observação, utilize uma calculadora. Lógico, você é louco? Imagine fazer 1,005 vezes 1,005, 48 vezes isso. Vai dar cãibra na nossa unha de tanto apertar na tecla lá. Olha lá. 1,005. Ah, professor, mas não tem aqui a científica. Você vai fazer vezes 1,005. Igual, quantas vezes eu já fiz? 2. Vou apertar 46 vezes o igual agora. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Você é louco? Vamos chamar a calculadora científica então, não, Vitória? Senão eu vou perder dinheiro porque eu não sei calcular meu próprio dinheiro. Então vamos lá, calculadora científica, 1,005 elevado a x. X elevado a y. Quer dizer que agora eu coloco quantas vezes eu quero. Igual a... Deu o mesmo valor? Deu sim. 1,2704. É que aqui tem mais casas. Ali tem mais casas. Eu pego esse resultado e multiplico pelo capital. Qual é o capital? 20 mil.
Quantos que vai dar para mim daqui o tempo? Aproximadamente 25.409,78, porque o 3 arredonda para baixo. 78. Aproximadamente esse valor. Não guarda o material ainda. Olha lá. 25.409,78 centavos. Lembrando que a jogada aqui é o que a Vitória percebeu lá. O tempo estava em ano, eu tinha que converter em mensal, em meses. Aplicando. Depois vocês vêem no vídeo lá para fazer anotações. Qual deve ser o capital? Capital é minha interrogação. Qual deve ser o capital que um cidadão deve aplicar a um fundo de renda no qual utiliza o sistema de juros composto com renda de 15% ao ano? Então 15% ao ano vezes 1 mais 0,15. 15% não é 0,15, Matheus? É ou não é? Nem sabe o que está falando lá. O que é que nós estamos falando? Tá perdidão aí, né? 15% da renda. Isso, 15% ao ano. E o montante vai ser igual a quem? 1983,75. Ah, professor, vou testar um por um. Não precisa testar. E o final de quantos anos? 2. Elevado a 2. Então lá, 1983,75 é igual capital vezes. Aqui eu vou ter que fazer 1,15 ao quadrado. E 1,15 ao quadrado, por causa do tempo, vou fazer no calculador. 1,15 vezes ele mesmo. Quantos que deu? 1,3225, certo? 1,3225. Então, vezes 1,3225. E agora eu quero descobrir o capital sozinho. Quem está atrapalhando o capital aqui? Quero descobrir o capital. A pergunta é essa: qual é o capital? Tem que dividir por 24. Não. Presta atenção. Capital vezes essa taxa de juros dá isso. Eu quero descobrir só o capital. Vezes 12. Dividir por quem? Por esse número grandão aqui, né? Isso. Se ele multiplicado por esse daquele, eu vou tirar ele daqui. Ele está me atrapalhando. Ele passa para lá. Ele está multiplicando, ele passa para lá. Dividindo. Aí eu vou descobrir o valor do capital. Professor, você gosta de trabalhar com o valor que você não conhece do lado direito. E aqui está do lado esquerdo. Dá na mesma, tá? Então vamos lá. Calculadorinha. 1983,75 dividido por 1,3225. Qual o valor que ele tinha que investir? Olá, tem alternativa. 1.500. Meu Deus. 1.500. Olha lá a conta que nós fizemos. Chegamos nisso aqui. Capital vezes aquilo é aquilo. Então, capital é igual o valor final dividido pelos juros. E aí ele descobre quantos que você tem que investir. Certo? O que aprendemos hoje? Aprendemos o conceito e a aplicação de juros compostos, fazendo uma reflexão sobre o efeito bola de neve. Utilizando a fórmula de juros compostos, resolvemos problemas relacionados a investimentos financeiros. Juros compostos, montante é igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado ao tempo. Já estará disponível a partir das 6h35 o Tarefa São Paulo pelo aplicativo ou pelo site. O material é criado pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo e eles utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.